Vou comer. Bem, estou aqui eu vou fazer esse vídeo para explicar um pouco sobre uma noção que eu venho desenvolvendo há algum tempo. Se chama Teoria da Retroação da Memória. É assim, alguns fatos inexplicáveis há algum tempo um amigo meu me propôs um desafio de tentar explicar algumas coisas que são alguns fatos que são basicamente inexplicáveis pela ciência, do tipo alguns fatos que são considerados paranormais. E realmente eu encontrei muita dificuldade em explicar isso. Aqui eu vou dar uma pequena explanação das conclusões que eu cheguei e por métodos que eu cheguei. Lembrando, isso não é comprovação científica, não é nada, é apenas especulação de minha parte, mas que podem justificar alguns acontecimentos de forma mais ou menos lógica. Tipo, pode não ser real ou tangível, mas é aceitável. Então, vamos lá. Para começar, eu vou mais ou menos nortear vocês com relação à questão da retroação. Existem algumas pessoas que pegam e dizem que tiveram um tipo de premonição com relação a alguns fatos. Por exemplo, em 1997, um cara ele disse que publicou em um blog, registrou em cartório sobre 2 torres iam bater 2 aviões. E realmente isso aconteceu em 2001. Esse cara morava do outro lado dos Estados Unidos. Quando a gente pensa sobre essa questão de premonição, acontece o quê? Se eu pegar uma lâmpada incandescente normal e jogar ela do outro lado no asfalto, antes dela cair no chão, eu tenho 100% de certeza de que ela vai quebrar. Por quê? Pelo somatório dos fatos, né? Gravidade mais chão sólido mais lâmpada frágil igual a lâmpada quebrada. Mas antever o quebramento da lâmpada não quer dizer necessariamente que eu consiga prever o futuro, e sim que eu tenho noções reais. E isso aqui, dentro dessa minha teoria, eu chamei de percepção sensorial, percepção extrasensorial. Então, em casos como esse, em que o cara só viu pela televisão, que existe um filtro de televisão em que você não consegue somar determinadas coisas, e existe o fato real acontecendo do outro lado, é complicado você classificar e tentar colocar uma sensação extrasensorial nesse tipo de situação. Esse caso do World Trade Center é apenas um caso de inúmeros casos. Eu gostaria que, se vocês tiverem dúvida em saber mais casos, procurem na internet. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um site brasileiro de um pernambucano que teve uma experiência desse tipo e que fundou um grupo para analisar desse tipo, só que ele tenta analisar de uma forma da parapsicologia, que eu não vou tratar nesse âmbito, certo? Ciente de que o fato existe, de que acontece, de que as coisas acontecem, vamos tentar justificar de forma meio mais lógica. Eu vou dar uma explicação em 2 partes, em 3 partes. Primeira parte divide o entendimento o entendimento geral da mecânica quântica, onde a gente sabe que existem os átomos, os elétrons, o átomo, o elétron, essas coisas.
Detalhe, o átomo e o elétron eles tangem o limite da matéria mínimo. É claro que existem algumas estruturas, como os gama, os íons, essas coisas aí. Mas em linhas gerais, vamos tentar simplificar ao máximo. O modelo de só elétron e prótons. No acelerador de partículas, o que é que eles fazem? Colocam os elétrons para viajar em alta velocidade. Os elétrons eles viajam próximo da velocidade da luz. O que é que acontece? Pela teoria einsteiniana, quanto mais um corpo, para as matérias, se desloca no espaço de uma forma a atingir a velocidade da luz, o tempo se contrai para ele. Quando a gente chega no limite mínimo, no limite máximo disso, o tempo pode chegar a ser zero. E quando se ultrapassa essa velocidade, o tempo regride, tanto que é isso que as pessoas consideram mais ou menos como viagem no tempo. Ultrapassar a velocidade da luz para atingir essa velocidade em si. Voltar no tempo. Ocorre a dobra. Então, os átomos, as cargas elétricas vivem nesse limite. Tanto que para a questão do Big Bang, a questão do Big Bang, uma explicação dentro dessa minha teoria de geração de matéria espontânea, matéria gera matéria, contrariando a lei de Lavoisier, é mais ou menos isso, haver compressão extrema, velocidade extremas dentro do espaço curto. O que é que acontece? Alguns elétrons, algumas partículas atômicas, elas ultrapassam a velocidade da luz e passam a coexistir com si mesmas, se duplicando no espaço e no tempo. Aí isso também explica a questão da matéria gera matéria. Matéria gera matéria, por conta da duplicação da matéria perante determinadas condições do espaço. Então, sabendo que o limite mínimo da matéria, ele, vamos assim, pode se duplicar, tarará, a gente parte para o nível de interação 2. O nível de interação 2 é o seguinte: os eventos cosmológicos que acontecem a todo instante, diante da imensidão do universo, que causam reflexo. Detalhe, eu desconsidero a existência de universos paralelos. Para mim, existe apenas um único universo. Tem até esse conceito aqui. O que eu pego, existem eventos como explosões de estrelas, geração de supernovas, pulsares, etc e tal. Dentro dessa minha teoria, o que é que acontece? Quando ocorre a explosão de uma estrela ou a geração de um buraco negro, essas coisas, isso causa esse efeito que eu tinha falado anteriormente. Supercompressão de átomos, geração de matéria gera matéria, ou matéria dissolve matéria, no caso, ultrapassando a velocidade da luz, ou gera, ou digera, ou a velocidade da matéria. Por exemplo, você pega um átomo, acelera ele, tem a vibração dele, você acelera ele em determinado nível de vibração, ele se duplica. A mesma coisa aconteceria mais ou menos com os fótons que são gerados da luz dos átomos. O que são fótons? Oscilações que são aumentadas e geram essa pequena onda que se chama de luz. Viagem. O que é que acontece então? Seria acelerado e duplicaria a matéria. Se ocorresse ao contrário, ele seria desacelerado e passaria a sofrer desgaste temporal, já que ele estaria abaixo do limite de velocidade do tempo para se manter estático no tempo. Certo? Então, é isso. Os eventos cosmológicos fazem isso. Só que seguindo a ideia de flecha do tempo, o que é a ideia de flecha do tempo? É que o tempo é contínuo. Se você pegar a fileira de dominós e derrubar, os dominós vão caindo. Para você voltar no tempo, nesse tipo, você tem que absorver toda a energia que você dissipou. Aí, no caso, todos os dominós voltariam em pé. E, quer dizer, a soma
dos fatos daria zero novamente. É como eu expliquei na questão da lâmpada. Para você voltar no tempo, você precisa absorver toda a energia que você dissipou. Calor, pressão, quebra, gravidade, essas coisas, para você poder retroagir, você absorveria. Aí o que é que acontece? Só que esses eventos são pontuais e tem que ter efeito no universo inteiro. Só que existe essa diferença de espaço. Então quer dizer, que o átomo quebra aqui, causa uma reação em cadeia que gera uma onda de retroação no tempo. O que acontece com o tempo? Está tudo acontecendo, aí acontece essa pequena onda, dependendo do tamanho grande ou pequeno. Aí o tempo volta. Só que detalhe, chega até determinado ponto, que é a intensidade desse evento, e aí ele volta até determinado ponto. Só que dentro desse determinado ponto, o que é que acontece? Aí ele começa a seguir novamente para frente na mesma direção. Só que como todos os fatos, todos os eventos, todas as coisas, toda a energia é a mesma, ele segue pelo mesmo caminho. Do tipo, se você pega um circuito eletrônico e outro circuito eletrônico e você passa energia ainda, você pega outro circuito eletrônico mesmo e passa energia a mesma coisa, quantas vezes esse ciclo fizer será o mesmo, se a energia, se a energia for a mesma de entrada. Quer dizer, a energia aqui é a mesma que tinha antes, os fatos é a mesma que tinha antes, o somatório da cor é a mesma coisa que tinha antes. As pessoas são as mesmas, tudo são os mesmos. Isso. Então quer dizer o quê? O tempo ele fica indo e vindo de acordo com essas oscilações e influências dos eventos cosmológicos. Ok? Isso é a teoria da flecha, junto à teoria da flecha do tempo com isso. Aí, o terceiro fato é de como o 1 e o 2, eles influenciam no plano normal. Porque quando a gente fala de evento cosmológico, a gente está falando a nível de estrela, limite de tamanho, limite superior de tamanho. E quando a gente fala de átomo, a gente está falando do limite inferior. Nós vivemos nesse plano aqui que é meio, tanto o limite superior como o limite inferior. Então, como esse limite superior, esses eventos do limite superior, que influenciam nesses eventos do limite inferior, tendem a afetar o nosso limite, o nosso tamanho, que é o tamanho das nossas ações. Aí é onde eu entro na parte que eu não sei muita coisa, mas que dá para desenrolar. Do tipo, o cérebro humano, ele interage por quê? Por sinapses neurais. Aí, o que é sinapses neurais? Um negócio orgânico, um neurônio orgânico, dois neurônios e a passagem de uma determinada carga elétrica de um para outro. Quer dizer, nós temos bilhões de neurônios e determinadas cargas passando. Aí, quer dizer, a carga elétrica estimula a nossa consciência, que a carga elétrica é do limite inferior, que estimula a nossa consciência, que é do nosso limite. Aí o que é que acontece? Para justificar toda essa questão de premonição, essas coisas, eu tive que postular que esses caminhos que são dados dentro dessa matéria orgânica, eles deixam vestígios, tipo um vestígio elétrico dentro do nosso, tipo um caminho predisposto. Aí quando nós estamos dormindo, ou em sonho, ou em alta atividade cerebral, o que é que acontece? Pode ter uma carga a mais que possa seguir esse caminho já percorrido. Aí isso constrói uma imagem, que essa construção de imagem é uma memória. Quer dizer o quê? Quando nesse ciclo de tempo que vai e volta, ocorre isso. Deixa eu fazer desse jeito. Ocorre desse tipo. Esse caminho aqui, quando ele volta, ele deixa esse caminho registrado, e quando ele segue novamente,
ele tem essa tendência a seguir. Aí isso constrói as imagens e essas premonições. Isso pegando da física para a biologia e voltando para a física. Aí essas premonições são os que as pessoas falam ver, prever o futuro. Aí, dentro dessa loucura toda, essa é a teoria da retroação da memória. Acontece uma retroação e ela passa a ser ativada. Bem, eu gostaria de alimentar e enriquecer essa minha ideia. Então, quem quiser fazer algum comentário positivo, construtivo com relação ao vídeo, agregar mais conteúdo, por favor, comente. Fim do começo. Tchau.